ou ele não lembra, ou ele não fez isso, né? Agora, se ele tivesse feito também, não é irregularidade nenhuma isso. Agora, outra questão é o seguinte: aparece na foto no estado de Minas alguém com um policial com a luva nas mãos. Seria alguns dos policiais, seria, por exemplo, o Lemos, seria um patrulheiro seu que está com essa luva nas mãos? Da sua viatura? Posteriormente, o Tenente Santana me passou, em relação a essa foto, seria o cabo Washington da viatura dele. Cabo Washington da viatura dele? Sim, da própria viatura. Agora, é comum ter luvas na viatura? Sim. E o jornal induz que seria para descaracterizar o local. Como que é essa questão? Não, isso é muito comum. Inclusive, todo policial deve buscar aí esse kit, né, de biossegurança. Às vezes ele tem que socorrer, como foi o caso, tem que socorrer pessoas que estão ensanguentadas. Então isso é um equipamento de proteção individual. Isso é usual e é comum. Você não tem regularidade nenhuma disso não. Perfeito. Deputado, peço a palavra. Sargento Lemos, por favor. Já que foram apresentadas várias informações pelo senhor Coronel Corregedor, eu queria levantar algumas informações aqui, porque no momento que foi instaurado o IPM, foi de profunda tristeza da minha parte, porém eu entendi ser de cunho investigativo. A partir do momento que foi aberto o PAD, minha indignação foi tamanha que eu não tenho nem como descrever em relação ao PAD, porque não foi individualizado da maneira que eu acho mais correta. E pelo dizer do senhor Coronel Corregedor, ainda fico mais indignado por algumas informações que a gente trouxe e anexou ao processo no dia do interrogatório da Justiça Militar, que a gente começa a procurar provas da nossa inocência. É o contrário, a gente está fazendo o contrário, a gente está procurando provas de inocência. E no momento que se fala que vários militares de outros batalhões estiveram no local, inclusive P2 do 22º Batalhão, que ninguém foi ouvido, que ninguém foi indiciado e ninguém foi denunciado, foram diversas viaturas do 22, do 1º, do 16º e da P2 do 22º. Eu procurei saber informações das chamadas anteriores da Vila da Serra, na Vila do Cafezal, que caíram no sistema, na SOL, do Batalhão Rotan. E isso foi anexado já à defesa, tá? São 4 chamadas. Eu pergunto se isso consta no inquérito policial militar, já que ele é imparcial e isento, se isso consta lá, que a gente verifica o seguinte: tem o primeiro chamado às 2h29 da manhã, que já tinha tiros no local da Bandoneon, em seguida às 2h30, em seguida às 2h31 e última vez às 2h32. Várias viaturas do 22 já empenhadas, a Rotan não recebeu essa informação. Tático comando, tático do 22, da 123, viaturas da 128 foram ao local. Será que deram VV? Será que checaram essa informação às 2h29? Ou por que isso não foi apurado? Não foi ouvido ninguém desses policiais que receberam essa informação antes da gente? Nós que estávamos de patrulhamento ordinário, Batalhão Rotan, foi pedido uma prioridade às 2h36, ou seja, 7 minutos após a primeira chamada. O que aconteceu nesses 7 minutos? Será que a corregedoria apurou o que aconteceu durante esses 7 minutos, até que o militar pedisse prioridade? O que aconteceu efetivamente na Serra, e que nem nós tomamos conhecimento? E eu pergunto se isso foi anexado, porque eu tive que anexar para a minha defesa. Isso não foi anexado de forma imparcial no inquérito policial militar, na corregedoria. Então, o que aconteceu? Às 2h29 já estava tendo tiroteio no local. Isso foi apurado na Bandoneon. Inclusive tem uma testemunha, Joana, que vai ser ouvida no processo, que ligou para o 190. Será que alguma viatura checou essa informação? Ou simplesmente não foram e deram um VV, conhecido no nosso meio, por não checar ou não existir aquela ocorrência naquele local? Diante de vários é 1.000, que são disparos de arma de fogo. Então, o que eu pergunto é: isso foi checado isso? E da mesma forma que o senhor Coronel Corregedor passa aqui, tem que ser individualizado e tem que ser investigado, da mesma forma que vários militares estiveram presentes comigo, da minha guarnição, do Tenente Santana, foram abertas apenas uma sindicância regular para que fosse apurado. Por que o nosso é PAD? Sendo que eles visualizaram a mesma coisa que eu. Por que essa diferença? É porque eu sou sargento, porque tem um tenente? Então os cabos soldados que estiveram no mesmo local, aí abre-se uma sindicância regular.
Será que o mais interessante não teria ter sido aberto sindicância regular para todos os militares? Para que fosse apurado, se fosse comprovado, abre o PAD depois. O processo está em decurso, vai ter muito tempo ainda para averiguar. Por que tem que ser essa necessidade de abrir o PAD antes do momento mais, julgo, mais correto? E todas as informações que eu queria levantar em relação às fotos, como eu não estive no local propriamente dito, eu cheguei e de relance apenas vi o teatro de operações e desloquei para a parte alta, eu nem tinha tomado conhecimento das fotos que havia sido tirado pela Rota Comando. Fui tomar conhecimento bem posteriormente, o tenente havia passado que tirou. Nem tinha conhecimento dessas fotos. Diligências posteriores, o coronel corregedor deixou isso claro. De acordo com o tenente Santana, não foi feita diligência posterior, porque ele perderia o controle e coordenação de tudo. Então isso não cabe a mim. Não cabe a mim, sargento, por que não foi feita diligência posterior? Tinha 2 indivíduos caídos, um militar baleado. Agora, se o tenente Santana, se o comandante do batalhão, teria que dar ordem para que todas as viaturas saturassem aquele local, como eu já vi anteriormente, em ocorrências do próprio batalhão Rotan, que as viaturas saturam a favela, o aglomerado, na procura desses cidadãos infratores armados, não foi dada essa ordem, não cabe a mim. E terceiro, BO. BO tem falhas que realmente aconteceram, sim. Estava em segundo dia de dobradinha, não importa se agora, cansaço, pressão. Falaram que eu era uma viatura inerte, uma viatura isenta, mas eu tive uma participação efetiva no salvamento militar, na segurança do local. Então não era essa viatura totalmente inerte. Eu estava com muita emoção, muita comoção naquela situação, como todos, e inclusive foi passado na imprensa até na segunda-feira, pelo próprio comandante do batalhão, que confiava plenamente na versão apresentada pelos militares, já na segunda-feira ainda, instrução para a tropa. Confiava plenamente nos militares, mudou na terça-feira. Isso o comandante Lisboa? Sim, perante a tropa. Confiava plenamente e que inclusive colocou a cabeça a prêmio por ter se colocado na posição daqueles militares, ter apoiado aquela ação. Porque conforme eu disse anteriormente, teve um momento posterior que poderia ter sido feita a auto de prisão em flagrante dos militares, a partir do momento que começou a se queimar o ônibus no aglomerado da Serra, e não foi feito. E também não cabe a mim. Se o tenente, se o comandante do batalhão que tinha que ter dado essa ordem do auto de prisão em flagrante, também não cabe a mim. O BO tem falhas, tem coisas mal feitas nele, vão ser apuradas, sim, mas eu acho que isso seria uma sindicância regular. Da minha falha, da minha negligência, de ter feito uma ocorrência por inexperiência no batalhão Rotan, de não ter feito uma ocorrência naquele molde até então. Então tem que ser responsabilizado administrativamente pela falha no registro, no relato da ocorrência, e não no PAD. Poderia ser inscrito uma sindicância regular para apurar a minha negligência, ou a falha que eu tive no decorrer no relato da ocorrência. Sim, eu errei, se cabe apurar, se tem algum problema administrativo eu vou pagar, não tem problema isso. Agora eu dispunho de procedimento para demissionário, e condenação de justiça, não concordo, porque foi uma falha puramente administrativa. Só quis deixar isso bem claro, porque já que o seu coronel corregedor levantou alguns fatos, eu estou apenas tendo direito de resposta em relação a essas informações.